Olá, viajante! Eu sou Leonardo MacLeod, do clã dos MacLeod. Mas, há muito tempo atrás, eu era conhecido como Ask, o primeiro homem criado pelos deuses do norte. E trago para vocês alguns dos contos incríveis que reuni em minhas viagens. Por isso... Fique um pouco e escute. Era uma vez, muito tempo atrás, dois irmãos, um rico e um pobre. Uma véspera de Natal, o pobre não tinha sequer uma migalha na casa, nem de carne, nem de pão. Por isso foi pedir ao irmão rico, pelo amor de Deus, alguma coisa para comer no Natal. Não era a primeira vez que o irmão era obrigado a ajudá-lo. E você pode imaginar que ele não ficou muito feliz ao vê-lo, mas respondeu que, se ele fizer o que for pedido, receberia como pagamento uma manta de toucinho inteira. O irmão pobre respondeu que faria qualquer coisa e ficou imensamente agradecido. Depois de terminar o trabalho, o irmão rico deu o toucinho para o irmão pobre e mandou ele direto para o inferno. O outro respondeu que, como prometeu, deveria cumprir. Assim, ele pegou o toucinho e foi embora. Andou o dia inteiro e ao anoitecer chegou ao lugar onde viu uma luz muito forte. Talvez seja aqui, pensou consigo. Aproximou-se e a primeira coisa que viu foi um homem muito velho, com uma longa barba branca, num alpendre cortando a lenha para o Natal. O homem com o toicinho disse boa noite e o velho respondeu com educação e perguntou para onde o homem estava indo. E sabe aqueles que levam o que você fala ao pé da letra? Então, o homem pobre respondeu que estava indo para o inferno se conseguisse encontrar o caminho certo. O velho então respondeu que ele havia chegado ao local, pois era ali mesmo, e avisou que quando ele entrar, todos iriam querer comprar seu toucinho, pois a carne era escassa no inferno. Porém, ele deveria prestar atenção apenas para vender se oferecerem um moinho de mão que estava atrás da porta. Adicionando que, quando ele sair, iria ensiná-lo a usar o moinho, pois era bom para produzir quase tudo. Então, o homem com o toucinho agradeceu pelo bom conselho e bateu com força na porta do diabo. Quando entrou, foi exatamente como o velho havia dito. Todos os demônios, grandes e pequenos, o rodearam como formigas em torno de um doce. E uns tentaram superar as ofertas dos outros pelo toucinho. O homem disse que sua esposa e ele pretendiam comer aquele toucinho na ceia de Natal. Mas, já que todos queriam tanto ficar com a carne, que o homem estava pensando em cedê-lo. Porém, em troca, ele disse que queria o moinho que estava atrás da porta. A princípio, o diabo não quis saber dessa barganha. Negociou e pechichou com o homem, mas este insistiu no que dizia e por fim, o diabo teve de entregar o moinho. Quando o homem voltou ao quintal, perguntou ao velho lenhador como deveria usar o moinho. Depois de aprender a usá-lo, agradeceu e foi para casa o mais rápido que pôde. Mas mesmo assim, o relógio deu as 12 badaladas do Natal antes que ele chegasse à porta. Sua esposa perguntou onde o marido estava, pois tinha ficado por horas e horas esperando e olhando, sem nem mesmo um par de gravetos para fazer o fogo do mingau. O homem respondeu que não pôde voltar antes, pois teve que ir a um lugar distante para buscar uma coisa e depois outra. Então colocou o moinho na mesa e lhe pediu que produzisse primeiro as luzes, depois uma toalha de mesa, depois carne, cerveja e assim por diante, até que tivessem tudo o que queriam para comer no Natal. Só precisava pronunciar a palavra e o moinho produzia o que ele desejasse. A esposa olhou para tudo agradecendo aos céus e não parava de perguntar onde o marido havia conseguido aquele moinho maravilhoso, mas ele não quis contar, pois quem acreditaria, né? Ele disse que não importava onde o conseguiu, pois como ela podia ver, era um moinho bom e a roda nunca parava de girar e aquilo tudo bastava. Então, produziu carne e bebidas e guloseimas suficientes para durar até o dia de Reis
E no terceiro dia, convidou todos os amigos e parentes para vir à sua casa e ofereceu um grande banquete. Agora, quando o irmão rico viu tudo o que havia na mesa e na despensa, ficou louco de inveja, pois não suportava que o irmão tivesse tanto. O irmão, que era rico, reclamou para os outros que seu irmão pobre estava em tamanho apuro anteriormente, que tinha pedido um bocadinho de comida pelo amor de Deus, e agora estava oferecendo um banquete como se fosse um conde ou rei. E voltou-se para o irmão pobre, que não era mais pobre, e perguntou onde diabos veio toda aquela riqueza. O irmão, que, como eu havia dito, antes era pobre, respondeu que sua riqueza estava atrás da porta, pois não queria dar com a língua nos dentes. Porém, mais tarde, quando tinha bebido demais, não conseguiu mais guardar o segredo. Pegou o moinho e disse que aquilo era o que tinha trazido toda aquela riqueza, e fez o moinho produzir todo tipo de coisas. Quando o irmão rico viu, decidiu que queria um moinho e, depois de empregar muita lábia, conseguiu, mas teve de pagar 300 coroas. E o irmão insistiu em ficar com ele até a época da colheita de feno, pois pensou, se ficar com ele até lá, posso fazê-lo produzir carne e bebida que vão durar anos. Então, você pode imaginar que o moinho não enferrujou por falta de uso, e quando chegou a época da colheita, o irmão rico pegou, mas o outro tratou de não ensinar a ele como usar. Era noite quando o irmão rico levou o moinho para casa e, na manhã seguinte, disse à esposa para ir à plantação juntar o feno enquanto os segadores o cortavam. E ele ficaria em casa para aprontar o jantar. Perto da hora da refeição, colocou o moinho na mesa e disse: produza arenque e sopa, faça bem e faça rápido. O moinho começou a produzir arenque e sopa, primeiro enchendo todos os pratos, depois todas as barricas e assim por diante, até transbordar para o chão da cozinha. Então o homem girou e torceu a manivela do moinho para fazê-lo parar, mas por mais que girasse e torcesse, o moinho continuou produzindo, e dentro de pouco a sopa havia subido tanto que o homem estava a ponto de se afogar. Por isso abriu a porta da cozinha e correu para a sala, mas logo o moinho tinha enchido também a sala, e ele teve de arriscar a vida para alcançar a maçaneta da porta e sair pela estrada, com o rio de sopa e arenque a persegui-lo, rugindo como uma cachoeira por toda a fazenda. Sua esposa, que estava no campo juntando feno, achou que o jantar estava demorando a sair e por fim disse: bom, mesmo que o patrão não venha nos chamar, podemos ir. Talvez ele ache muito difícil fazer a sopa e fique feliz com a minha ajuda. Os homens ficaram contentes e saíram logo em direção à casa, mas assim que subiram o morro se depararam com arenques, sopa e pão, correndo, ondulando e espirrando em forma de rio, e o próprio patrão correndo na frente para se salvar. Ao passar, ele berrou: quem dera cada um de vocês tivessem 100 estômagos para encher. Mas cuidaram para não se afogarem na sopa, e correu para longe, como se o próprio maligno estivesse em seu encalço, até a casa do irmão, e implorou pelo amor de Deus que ele aceitasse o moinho de volta imediatamente, pois disse que se produzir por mais uma hora, toda a freguesia seria engolida por arenque e sopa. Mas o irmão não quis saber do moinho, até que o outro pagasse mais 300 coroas. Assim, o homem pobre recebeu o dinheiro e o moinho, e não demorou até construir uma casa de fazenda muito mais bonita que aquela em que seu irmão tinha morado, e com o moinho produziu tantas riquezas que a revestiu com folhas de ouro. Como a fazenda ficava à beira-mar, a casa dourada brilhava e cintilava para quem a visse do oceano. Todos que navegavam por ali aportavam para ver o homem rico na casa dourada, e também para ver o moinho maravilhoso, cuja a fama se espalhava por toda parte, até não haver ninguém que não tivesse ouvido falar daquele maravilhoso moinho. Um dia chegou um capitão que queria ver o incrível moinho, e a primeira coisa que perguntou foi se
podia produzir sal. Produzir sal? Disse o proprietário. Imagino que sim, ele produz qualquer coisa. Quando ouviu isso, o capitão disse que precisava ficar com o moinho, custasse o que custasse, pois, se o tivesse, achava que não precisaria mais fazer aquelas longas viagens por mares revoltos por causa de um carregamento de sal. Quando conseguiu colocar o moinho nas costas, o capitão tratou de correr, pois receou que o homem mudasse de ideia. Assim, não teve nem tempo de perguntar como usar o moinho, mas embarcou no navio o mais rápido possível e zarpou. Quando já estava longe da costa, deixou o moinho no convés e disse: produza sal, faça bem e faça rápido. Ora, o moinho, logicamente, começou a produzir e o sal verteu como água. Quando o capitão já havia enchido o navio, quis deter o moinho, mas não importava para que lado virasse a manivela, nem quanto tentasse, não adiantou. O moinho continuou a trabalhar e a pilha de sal ficou mais e mais alta e finalmente afundou o navio. Hoje o moinho continua no fundo do mar, agora mesmo, e ele está produzindo sal. E é por isso que o mar é salgado. Você sabia disso? Voltaram, né? E isso é tudo por hoje. Porém, existem muitos contos incríveis para contar. Antes de sair, não esqueça, primeiro, se você não faz parte do clã, clica no botão inscrever-se para fazer parte do clã. Segundo, deixe seu gostei para que o YouTube saiba que esses contos devem alcançar outros. Dessa forma, você pode ajudar a espalhá-los pelos 4 cantos do reino. E em terceiro lugar, marca o ícone do sininho para que você possa ser notificado sobre novos contos para ouvir. E não se esqueça, me segue nas minhas redes sociais para vocês ficarem sabendo sobre os próximos contos que eu estou preparando para contar. E, por último, até o próximo conto, que os antigos deuses possam guiá-lo em seu caminho.